Olha ela. Olá! Tudo bom, minha linda? Tudo ótimo, querido, A tudo sala tá ótimo. toda animada. Todos vieram para lhe ver. Oh, coisa boa, assim que eu gosto. Eu Então, a gosto de gente animação. tem muita gente entrando, né? Então vai ser com certeza, Patrícia Balata. Beijo, meu amor. Oh, Muita beijo gente para ela. querida. Muita Beijo para gente ela. querida. Jeová, eu quero te agradecer o convite, viu? Primeira coisa, eu fiquei muito feliz, muito satisfeita com esse convite. E eu estou muito feliz com esses nossos encontros. A quarentena faz coisas que são boas, né? Todos nós aqui nos movimentando para nos ajudar, para poder trocar conhecimento. A gente quase não tem tempo de fazer isso, né? Fica cada um num canto desse país enorme nosso e a gente não tem tempo, às vezes a gente nem conhece de nome a pessoa, gostaria de conhecer, tem uma impressão, e de repente é outra pessoa, de outro jeito. Então, estou muito feliz com essa oportunidade. Eu que estou feliz, querida, de poder trocar com você. Você que tem uma história belíssima dentro da fonoaudiologia. Então, a semana passada, na sexta-feira, nós tivemos uma live muito inspiradora e reflexiva sobre protagonismo de carreira, Eu né? adorei a live, a Não Mara, é? né? Isso. Então, você é uma protagonista, né? O protagonista é aquele que se coloca à frente, que leva as pedradas, que leva os aplausos. A Mas é gente cada leva... pedrada, meu amigo. Mas está tudo certo, faz Pois é. parte. E a nossa profissão é muito nova, a gente precisa andar por aí, né? A gente precisa fazer isso. Mas eu acredito muito na nossa profissão e nos fonoaudiólogos. Eu acho que a gente tem muito para dar, né? A gente pode fazer diferença na vida de muitas pessoas. Eu percebo isso, né? E a gente, se a gente soubesse ajudar um pouquinho mais, a gente vai conseguir isso com uma rapidez muito maior, eu acho, sabe? A Eu não gente tenho tá. dúvida. E Eu eu não acho tenho que a gente dúvida. está numa fase boa de mudar as nossas posturas, porque na quarentena a gente está tendo que rever um monte de coisa, então agora é a hora. Agora é a hora. Eu Né? também acho que agora é a hora, e se a hora É é agora, promoção, eu já falei, é promoção agora, ó, para nós. se a hora é agora, vamos começar. Janaína, É. eu sempre começo as lives pedindo para as pessoas contarem um pouco da história delas. Primeiro, porque eu acho que histórias são inspiradoras, né? Eu me Uhum. inspiro muito nas histórias das pessoas. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua história, sobre a sua trajetória, como que você Uhum. chegou, aonde você chegou, trabalhando com tantos cantores e ajudando tantas pessoas. Uhum. Eu me formei aqui em Belo Horizonte e na faculdade Isabela Hendricks. Eu fazia na época psicologia e fono junto. Não cheguei a concluir o curso de psicologia, fiz a faculdade de fono. E aí, quando eu me formei, logo quando eu me formei, eu mudei para Salvador. Eu casei, mudei e levei o coador, né? Bem assim mesmo. E cheguei em Salvador, uma época em que eu queria muito fazer pós-graduação, eu queria, né? Eu me lembro que eu passei na Paulista de Medicina para fazer aquela pós que tinham várias áreas e tudo. E eu sou filha única, eu queria muito sair de casa. Então, quando eu passei, minha mãe falou para mim assim, minha mãe aposentada, separada, ela falou assim: bom, nós vamos juntos para São Paulo. Não, mas eu detestei essa faculdade é péssima, eu não quero fazer pós lá. Então, eu me casei e saí de casa. Acho que foi uma vontade de sair de casa. Quando eu estava lá em Salvador, primeiro eu montei o Cefac em Salvador, eu fiz o Cefac, eu fazia todos os cursos que tinham no SEV, eu sempre estudei muito com a Mara, que é uma grande referência para mim, a Silvia também é uma grande referência para mim. Fiz minhas pós-graduações assim, e eu fui para o mestrado, né? Fiz o mestrado em fonoaudiologia clínica, quando eu já voltei para aqui, para Belo Horizonte. E eu trabalho com cantores há mais de 20 anos. Eu comecei a trabalhar, esse era o meu foco. Quando eu me formei, o meu foco era cantor. Eu sempre gostei dessa área, né? E quando eu fui para Salvador, eu me lembro que eu comecei a trabalhar, eu trabalhava com tudo, né? Mas o meu foco era esse. E eu fui cavando essa oportunidade. E fui cavando assim com uma dificuldade bem grande na época, porque fonoaudiologia era uma coisa assim, com cantores, era uma coisa desconhecida. Ninguém ia para trio elétrico, ninguém ia para show, ninguém olhava dessa forma. O olhar do fonoaudiólogo naquela época era muito mais pensando
a qualidade vocal tem que estar ótima do que a atuação do canto propriamente dito, né? Então, eu tive que ir buscando essa ajuda e esse conhecimento muito na minha prática. E a prática foi me dando muito isso, né? Eu fui buscando todos os cursos que eu fui fazendo e tudo, foram a partir de uma demanda absurda que se tinha na prática. Então, eu até conto isso no meu livro, que eu falo o seguinte, que quando a primeira vez que eu cheguei num trio elétrico, Jeová, foi um negócio tão impressionante. Eu me lembro que eu cheguei no trio elétrico e eu conversava com as pessoas, o barulho era tão alto que eu não conseguia responder. Eu me lembro que eu encontrei com o pai de um paciente meu e ele me perguntou meu nome, alguma coisa, eu não conseguia responder, eu estava desorientada de tanto barulho. Assim, eu tenho certeza que ele achou que eu estivesse drogada, alcoolizada, e na verdade eu estava realmente confusa com o ruído, né? 8 horas de trio elétrico. E na hora que eu entrei naquela história, eu falei assim, gente, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas. E aí começou toda a minha labuta no intuito de criar recursos para ajudar, né? E eu, a vida toda trabalhando muito e tudo, e tentando fazer o mestrado, tentando fazer todas as pós, assim, foi tudo muito difícil para poder me dar um embasamento que eu precisava para criar esses recursos, esses recursos que eu precisava, já que o que a fonoaudiologia tinha me dado até aquele momento era insuficiente diante de uma prática tão árdua, né, que eu estava ali. Então, eu quero falar isso aqui para os fonoaudiólogos, que é uma coisa importante. Eu me lembro que uma vez, logo quando eu comecei a atender a Ivete, e foi assim, né? Eu fui atendendo eu fiz uma pesquisa sobre a voz do negro lá em Salvador, uma pesquisa super interessante, publiquei, isso foi puxando alguns cantores e um foi puxando o outro. E aí, uma vez eu atendendo a Ivete, ela foi no médico comigo, lá em São Paulo, e o médico falou assim, ela tem que parar, ela tem que largar a carreira dela por 2 anos, porque senão a voz dela vai acabar, não tem jeito. E aí ela saiu de lá, ela estava começando a carreira solo, e ela falou assim, como assim eu vou largar a minha carreira? Era o momento dela, né? Era aquele momento. E aí eu tive o ímpeto de falar, não, você tem que parar mesmo e tal. Aí eu já estava assim com um discurso pronto, que foi assim que eu aprendi na faculdade, né? Que a gente precisava parar, a gente precisava... E aí eu falei assim, gente, eu estando aqui ou não estando aqui, ela vai continuar. E se eu não ficar aqui, eu acho que eu sou a pessoa mais adequada dentro dessas pessoas que estão aqui de ajudar essa pessoa. E foi aí que foi um desafio para mim. Eu falei assim, não, eu vou ter que fazer o máximo que eu puder dentro do que eu consigo para ajudar essa pessoa. E foi muito difícil no início, assim. Mas a gente foi um trabalho e, graças a Deus, eu contei com uma profissional. E eu falo muito da Ivete, eu atendo muitas pessoas, mas eu falo muito dela, porque eu acho de verdade que a fonoaudiologia deve muito a ela. Ela é uma pessoa... Quando eu comecei a trabalhar com Ivete em trio, ela praticamente não existia ninguém falando disso. E todas as nossas conquistas, ela repostava isso aos outros cantores, e isso fazia com que os outros cantores quisessem melhorar, quisessem, né, procurar o tratamento, e eu acho que isso abriu muitas portas para muitas pessoas, né? E deu força também para outras fones que estavam ali trabalhando arduamente, né? Então, eu acho que essa nossa força, quando a gente atende o artista, né? A gente pode colocar a fonoaudiologia num outro lugar também, né? Assim, eu acho que a Ivete fez isso, ela teve esse caminho. Então, que bom que você ficou e ela não desistiu, né? Porque hoje é essa festa, essa alegria que ela joga pra gente. Até comentei com você que eu estava com as pernas quebradas no outro dia. Nossa, mas eu dancei demais. De tanto que eu pulei naquela live, uma live simples, mas ao mesmo tempo tão alegre e tão verdadeira. Tá, Jana, você falou que você chegou aí ao médico com Ivete. Então, já vamos começar a entrar num assunto que eu acho bem interessante. A gente sabe que a avaliação é a porta de acesso
para o sucesso no treinamento. Né? Então, Uhum. a Mara sempre diz uma frase que eu gosto muito: quem não sabe o que procura não valoriza o que encontra. Né? Uhum. Então, eu queria que você comentasse conosco o que para você, hoje, seria um exame laríngeo ideal. Né? Eu vejo que você Uhum. fala muito sobre a questão da função velofaríngea. Eu acho Uhum. importante, no nosso protocolo aqui, junto com os otorrinos, a gente tem um protocolo que contempla isso na avaliação vocal do cantor. Então, eu queria que você Uhum. nos contasse o que seria um exame ideal de laringe para você. Olha, eu faço a avaliação, o protocolo de avaliação com a videolaringoestroboscopia, a naso e tudo. Dentro da naso, eu procuro pegar toda a extensão desse paciente, ver como é que ele vai nas notas agudas, graves. Eu tenho um protocolo que eu sigo de avaliação, tanto de velo quanto de fechamento glótico e tudo. Agora, e eu poderia até falar, destrinchar esse protocolo para você. Mas tem uma coisa que eu acho que vai somar mais aqui nessa live. Quando eu faço avaliação, eu tenho um respeito enorme pelo que o cantor me traz. Porque o cantor, ele, durante a vida dele, né, e a gente vê isso frequentemente, o nosso corpo é muito inteligente. Se a gente faz alguma coisa que nos machuque, nós não vamos ficar ali nos machucando, nos arrebentando. Alguma coisa a gente vai tentar fazer para minimizar aquela situação. Às vezes uma compensação até daninha, que a gente substitui uma por outra. Mas outras vezes, algumas outras compensações. Então, uma coisa, além de eu avaliar todo o trato vocal, movimentação de velo, que para mim é uma coisa hoje fundamental, movimentação de parede de faringe, que para mim também é algo que faz todo sentido, para mim prega vocal e tudo. Eu também vejo o que o cantor traz de ajuste, porque às vezes a gente fica numa posição de já condenar aquele ajuste daquele cantor. Isso acontece muito com os cantores de rock. Às vezes a gente vê a pessoa cantando e a gente fala assim, não, isso aqui tá machucando, isso aqui não tá bom. E na hora que a gente faz o exame, a gente consegue ver que ele faz ajustes que a gente nem imaginava e que talvez isso não seja tão daninho assim. Então, eu olho com muito cuidado assim os ajustes que ele me traz, né? Eu procuro avaliar muito, por exemplo, na hora do show, as mudanças dos ajustes dele ao longo do show. Quando ele está cansado, que tipo de ajuste que ele faz? Eu procuro gravar isso e eu treino com o paciente antes de fazer a avaliação. Isso faz toda a diferença. A avaliação, a Mara tem total razão. A avaliação, se ela não, ela precisa representar o que o cantor faz. E o que muitas vezes eu vejo é que a avaliação ela não representa a realidade do cantor. Entendeu? Então, eu fico muito atenta a isso, essa representação. Então, no início do show ele age dessa forma, no final do show é dessa forma. Então, o que acontece lá dentro? Eu preciso verificar isso, né? Para eu poder ter noção do que está acontecendo. Verdade, né? A gente observa, às vezes, muita gente pedindo uma série de comportamentos vocais só por pedir os comportamentos e não sabe o que está observando. Né? Então, aqui, quando a gente... E óbvio que a parceria com os otorrinos faz toda a diferença. Então, aqui a gente também criou um protocolo. Então, hoje, quando o cantor vai, o otorrino ele já sabe quais são os comportamentos que vai solicitar. Às vezes, eu anoto alguma coisa necessária, porque é fruto da queixa dele, né? Que é isso que você diz, e acolher essa queixa e valorizá-la, né? Agora, Jana, e a avaliação perceptiva, auditiva e acústica? Você usa? Eu uso sim. Primeiro eu faço uma avaliação perceptiva auditiva do paciente, eu faço alguns testes com eles, eu faço uma avaliação da postura desse paciente. Eu tenho no meu consultório uma fisioterapeuta que trabalha junto comigo, que trabalha com postura e etc. E a gente vê muitas alterações posturais que acabam gerando alterações de fala. E eu tento correlacionar isso tudo na hora da minha avaliação. Então, eu gosto de fazer toda a avaliação do meu paciente primeiro e ir ao otorrino com ele, porque faz muita diferença. Então, às vezes, eu estou lá acompanhando, eu tiro lá uma tarde e acompanho aquele tanto de paciente para poder fazer essa avaliação.
E às vezes, até na hora da avaliação, fazer algumas intervenções ali para que eu possa testar, porque isso é de grande importância ali para mim. Às vezes eu tento achar um ou outro ajuste e eu consigo verificar se esse ajuste está sendo positivo para ele naquela hora, né? O exame ele tem que valer. O que eu vejo muito frequentemente as pessoas seguindo esses protocolos e às vezes em voz tem muito isso, em aula de canto tem muito isso. A pessoa fala uma coisa e faz outra, né? Exatamente. E isso é muito... O professor de canto faz demais isso. Ele fala uma coisa para o aluno fazer e ele faz outra porque ele tem uma outra história, um outro jeito de colocar a voz. E isso no canto popular faz muita diferença. Porque alguns ajustes do canto popular são muito fora do que se prevê, né? Então, esses pequenos ajustes, às vezes, são eles que fazem a pessoa ter um punch de voz maior, ou consegue colocar uma metalizada, ou um efeito e tal, exatamente aquilo ali, né? Então, é muito importante a gente ficar atento. E nós, fonoaudiólogos, somos o ouvido do exame. O otorrino, por mais que ele esteja próximo da gente, esteja interagindo com a gente, ele não tem essa percepção. Então, o nosso grande trunfo ali é a nossa audição na hora do exame, né? E não só no exame, na nossa terapia também, né? Quantas vezes um aparelho, uma possibilidade de você dar para aquele paciente um caminho para um ajuste, mas às vezes ele não faz isso. Então, é muito sutil. Trabalhar com voz é algo que a gente precisa trabalhar com a nossa escuta, tanto da voz do outro quanto a escuta, né, como um todo. Do todo. É muito interessante você estar falando da audição. Inclusive, sexta-feira nós teremos uma live com o Leonardo Lopes, né, que é o nosso presidente da sociedade, e ele fala muito sobre isso. Ele diz que a nossa audição é o maestro da voz, né? Tudo parte da audição, do que eu estou escutando. Não é ouvir, é o escutar o paciente. Né? Que são duas coisas completamente diferentes. Jana, já tem gente mandando algumas perguntas, então já vamos colocar essas pessoas no papo, tá bom? Tá bom. Então, tem pessoas perguntando como que faz para ter acesso à sua pesquisa da voz do negro. Tem um livro que a gente publicou, um livro da Silvia Pinho, que chama Tópicos em Voz. Essa pesquisa está nesse livro, da Silvia Pinho. Perfeito. E tem gente perguntando, o soro fisiológico pode ser inalado, pode ser engolido? A gente utiliza... Eu tenho uma filmagem linda com soro fisiológico. Foi a gente pode utilizar o soro fisiológico na nebulização, né? É uma forma de hidratar. E um jeito bom especialmente no cantor, porque, Jeová, tem uma coisa que as pessoas precisam entender quando elas trabalham com cantor. Eu entendi isso a duras penas, assim. Quando a gente vai trabalhar com o cantor, a realidade é muito diferente do que a gente planeja, né? Às vezes é o que dá para ser feito aqui e agora. Tem umas situações... Teve um dia que eu vi um vídeo meu dentro do trio elétrico, eu falei assim, meu Deus, como é que eu consigo fazer isso, assim? Porque é tudo aqui e agora ao mesmo tempo e a gente tem que ter essa rapidez e tal. Então, às vezes não dá tempo de você ficar ali na nebulização. E o soro é um jeito prático. Você passa um álcool gel ali, coloca o soro, aspira o soro e é um jeito prático da gente dar uma hidratada. Na verdade, o soro ele vai ser engolido, sim, mas ele vai hidratar essa região. A gente fez algumas filmagens, alguns pacientes a gente conseguiu e a gente percebe como se fosse pequenas gotículas de água caindo nessa região que é tão importante do trato vocal. Então, a gente inala, assim, o soro fisiológico e é um caminho ótimo da gente utilizar. Perfeito, meu amor. Veja, Patrícia Balata pergunta, Janaína, o que você faz para promover a automatização ou generalização dos novos ajustes? Então, olha só. Depois que a gente chega num novo ajuste, eu começo a criar, Patrícia, um beijo para você. Eu começo a criar situações diversas que a pessoa... Como tudo que a gente faz com a automatização. Situações diversas para que aquela pessoa possa manter esse ajuste em outras situações. Então, aqui no meu consultório, eu tenho um programa que chama o Fitness Vocal, né? Que eu coloquei,
que depois que eu coloco esse ajuste, a gente faz quase como se fosse um programa de crossfit, assim. Então, eu coloco a pessoa para cantar em repertórios diversos, em alta intensidade, em baixa intensidade, cantando e pulando, em várias situações, para que ela consiga manter esse ajuste, né? Porque é difícil para ela esse lugar. Então, ela precisa se condicionar nesse lugar mesmo. Além de todos os exercícios que eu faço de condicionamento vocal, né, e resistência vocal, já que o cantor ele precisa disso. Então, tá nesse lugar mesmo. Eu trabalho muito com eles, com as músicas deles também. Porque, gente, tem cantor que faz 4 shows por semana. Se você vai para a academia 4 vezes por semana, eu tenho certeza que você vai ter um bom resultado. Se você consegue colocar no show alguns ajustes que você está trabalhando, você vai estar colocando 4 vezes na semana esse ajuste durante 1 hora. Então, uma coisa que eu faço que eu acho que funciona muito, eu pego assim no show, ó, a música do início do show, uma música do meio do show e uma música quase no final do show, e eu trabalho essa música à exaustão. Por quê? Porque eu quero que na hora do show, na hora que acontece aquela música, que a pessoa vá no automático. E eu quero que aquela música, ela contamine as outras músicas. Quase como se fosse um estímulo âncora ali para aquela pessoa. Assim, vai ajudando essa pessoa a ganhar esse novo ajuste. Mas o show te ajuda muito nisso, né? Eu não posso deixar de lado isso. O show que ela faz tantas vezes na semana, eu não posso deixar esse show como uma ferramenta para me ajudar no condicionamento desse novo ajuste. Perfeito, Jana. Aqui tem uma cantora, uma paciente minha, que é fruto da emoção, essa emoção pura, e ela pergunta, Jana, queria que você falasse sobre como o emocional afeta na hora do show. A voz está perfeita e, de repente, já era. É verdade. Nós temos órgãos de choque. E é verdade, o emocional afeta muito a gente na hora do show. Mas sabe, Jeová, eu tenho pensado muito nisso. Nós brasileiros, nós não estamos acostumados a lidar com muita pressão, né? Nós não temos na nossa história guerra, nós não temos na nossa cultura uma educação que lide com essas limitações e com a pressão. Eu vejo assim, até nesse momento. Esse momento é necessário que nós tenhamos disciplina. Disciplina para malhar em casa, disciplina para fazer o para casa com o filho, ao mesmo tempo trabalhar, colocar o filho no lugar certo. Administrar. Como é difícil isso para a gente. E nós somos muito emocionais. Essa pressão deixa a gente, né? Mas isso é treinado também. Então, assim como os atletas precisam de treino para aguentar uma competição, o cantor precisa disso. E isso é treinado. Nós temos mais dificuldade, com certeza, desse treino. Mas, assim, nós precisamos saber blindar essa situação. Porque o cantor, ele precisa lidar com vários pratos ao mesmo tempo. E o cantor, ele é o líder daquela banda. Ele é o líder daquela equipe. Se ele se perde, toda a equipe dele se perde. É frequente a gente ver um líder, um cantor, quer dizer, ele expressa muito o que os músicos são. Né? Às vezes a gente vê aqueles músicos assim de estrada já exaustos, cinza, e o cantor sem energia, sem vontade. É um espelho ali. Então, tanto o cantor precisa saber coordenar a sua carreira, coordenar a sua equipe, porque ele é dono de uma empresa. Aquilo ali é uma empresa para ele. E ele precisa saber lidar com isso também. Então, isso é um treino e ele precisa se profissionalizar para isso. É claro que se você é mais emocional, você vai ter mais dificuldade e tal, mas diante de uma pressão, diante de tantas coisas que você precisa se organizar, você precisa saber fazer isso. Porque se você não faz isso, se você não é protagonista desse momento, né, você vai virar vítima. E aí a gente não vai para lugar nenhum. Perfeito, Jana. A gente sabe que a imagem do cantor ela é tão importante quanto a imagem vocal. Né? Então, muitos cantores eles acabam na tentativa de buscar um corpo perfeito para estar bem, né, para o público, ele termina entrando por um caminho um pouco arriscado, né, como o uso de suplementos de forma aleatória, sem orientação, a questão dos anabolizantes. Então, comenta um pouco como você lida com essas questões, por favor. O que eu acho é mais uma coisa que a fonoaudiologia precisa atuar.
mesmo. Porque não adianta, eu costumo falar assim, nós não escutamos mais música, nós vemos música, né? A música, ela não é só ouvida, ela é vista também. Então, é inegável, e negar isso para o cantor vai parecer uma mentira, e isso vai afastar a fonoaudiologia do cantor. Quando a gente fala de alguma coisa muito distante da realidade, eles não veem lógica na gente. Isso afasta o cantor da gente. E não é isso que a gente quer. A gente quer aproximar para ajudar esses cantores. Então, assim, quando eu falo com eles, olha, você não pode usar nada, você não pode. Eu tenho que ter muito cuidado com isso, porque ele vai usar. Claro. Né? Ele vai malhar. Isso para ele é tão importante quanto a voz. E é importante. Já passei por momentos de depressão falando, meu Deus, o cara é cantor, isso não é importante para ele. Realmente, o visual hoje, ele é algo importante. A gente vê que muitos cantores são colocados de lado porque não tem esse lugar mesmo. Mas o que a gente pode fazer? Nós precisamos nos apropriar mais disso. Tem umas pessoas que às vezes eu procuro assim, para poder entender um pouco mais dos anabolizantes, entender um pouco mais desses medicamentos, porque eu percebo que nem os próprios médicos eles conseguem entender a real influência disso na voz desses cantores. Porque nós estamos trabalhando com coisas muito sutis. Voz, mudanças hormonais mínimas, mudanças, por exemplo, o GH. Quando você vê o GH não fala nada sobre voz, né? Você pergunta para os endocrinologistas, eles vão falar, não vai fazer nenhuma alteração na voz, não vai ter nenhum problema na voz. Mas o que a gente percebe é uma fadiga muito maior quando a pessoa utiliza GH. Uma tendência grande é o que eu vejo na minha prática clínica. Não existe nada mostrando isso. Então, essas pesquisas, elas precisam realmente ser feitas para que a gente possa ter algo para falar a respeito e para nos embasar mesmo, porque isso é uma realidade. Né? Eu percebo quando as pessoas estão utilizando anabolizantes, elas ficam com muito mais dor de garganta, a imunidade delas cai muito mais e etc. Né? Então, isso influencia diretamente o nosso trabalho. Então, isso é uma realidade e ainda muito pouco explorada por nós, fonoaudiólogos. Somos nós que temos que explorar isso. A fonoaudiologia ela tem um caminho árduo que nós comunicamos com muitas áreas. Né? A gente faz essa comunicação com o otorrino, com o dentista, com o produtor musical. Então, a gente precisa ter ferramentas para levar e falar a língua de cada uma dessas pessoas. Porque na nossa prática clínica fica muito claro para a gente a influência que isso gera na voz. Verdade. E não só isso, vários medicamentos, né? Medicamentos para pressão, medicamentos para refluxo, medicamentos para emagrecer, tantas coisas. Eu tenho uma regra com meus pacientes. Eu falo assim, você pode tomar o que você quiser, mas eu preciso saber de tudo. Claro. E eu estou no mesmo barco com você. E nós vamos chegar a um denominador comum que seja bom para você, mas com consciência. Ele precisa entender que aquilo que ele toma pode fazer mal para a voz dele. Tá a fim de pagar esse preço? Ele tem que ter consciência disso. E não, Jana, eu estou tomando só essas coisas naturais aqui, que não são a bomba, mas são partes da bomba. A bomba monta dentro do corpo dele. Então, ele precisa ter consciência do que ele tá tomando, né? E às vezes ele topa, eu quero passar por esse risco, ok. Às vezes é tão difícil emagrecer, às vezes aquilo dificulta tanto, né? Então, ok, vamos tomar consciência disso. Isso, eu posso ter esse problema, eu tenho esse efeito colateral, vamos correr esse risco? Vamos ficar avaliando a voz mais nesse tempo que você está usando isso, para ver o que pode acontecer, se está tendo alguma mudança, porque existe uma avaliação individual também. Para mim funciona de um jeito, para você funciona de outro, e por isso é tão difícil colocar, às vezes, em pesquisa também. Mas está vendo, Jeová, como é importante a gente olhar para as necessidades que a fonoaudiologia tem? E como é importante a gente nos unir nesse lugar de pesquisa e de prática. A prática, ela nos dá muito. E ela é importante, é ela que vai fazer a fonoaudiologia vencer. Então, eu te digo, ainda que eu escrevesse um livro sobre a minha vida,
esse livro seria interessante de ler, porque o tanto de cantor que eu já atendi, né? Mas olha para você ver como que a gente pode, né? As pessoas que estão aí na parte acadêmica, elas têm que tentar se aproximar das pessoas que estão muito na prática para tentar responder. Porque como é difícil fazer pesquisa quando a gente não está lá na parte acadêmica, né? Como eu sofro, né? Aquele livro que eu escrevi, como foi sofrido, foi ali meu mestrado, não é um livro sobre a minha vida, tem ali várias coisas embasadas, acho que tem coisas aqui que eu vou agora publicar, que foram boas sugestões e tudo, mas olha como é difícil, né, fazer isso. Mas é um livro que tenta produzir e tenta dar ferramentas para a gente embasar a nossa prática. Porque a nossa prática a gente tem um monte de resultado, né? Então essas pessoas que trabalham com pesquisa, que se aproximem para a gente poder conseguir deixar a fonoaudiologia robusta, mas robusta num lugar real, né? A gente pode fazer isso. E a gente consegue, a gente é inteligente. Claro, eu vejo um né? movimento eu já vejo um movimento muito grande nesse sentido, sabe, Janaína, da gente aproximar a clínica da pesquisa e a pesquisa do clínico. Né? Isso não é impossível, eu concordo com você. Eu acho que a pesquisa tem que ir lá ver o que é que o clínico está pensando sobre aquilo outro. Né? Uhum. E o clínico precisa ir lá e olhar para o pesquisador de outra forma. Não existe melhor nem pior. Não, uma coisa é fruto da outra, né? Exatamente. E nós precisamos tomar rédea disso. Né? Então, verdade. Vamos firme e forte nessa luta, tá? Leonardo, o presidente da sociedade, é uma pessoa que defende muito isso. Na sexta-feira ele vai estar falando muito disso, de se aproximar cada vez mais a clínica da pesquisa, a pesquisa da clínica. Isso é muito importante para nós, nesse momento em que muitas profissões estão acabando, outras começando, outras tomando outro lugar. A fonoaudiologia tem que fincar o pé em outro lugar dela, né? Assim, acho que é um momento... até esse momento que a gente está passando vai ressignificar muitas profissões. E a gente precisa olhar para isso. Perfeito. Já que a gente está falando de pesquisa, de trabalhos, né? Você escreveu O Quente e o Frio da Voz, se eu não me engano, há 3 anos atrás. Isso. Né? Eu vejo que você trata como um filho. É verdade. Né? E mães adoram seus filhos. Então, Janaína, me fala um pouquinho sobre esse trabalho do Quente e o Frio. Fala sobre a termoterapia, sobre a crio, sobre a termocrio. Se você usa, como usa, quando usa. Faz uma reflexão sobre esses 3 aspectos. Olha, o Quente e o Frio da Voz foi uma ideia que eu tive. Na verdade, eu contei uma história, né? Exatamente por esse momento que eu passei de muita dificuldade nos trios elétricos, em situações assim que a pessoa chegava a ser o limite máximo, né? Eu precisava ter recursos para ajudar essas pessoas numa laringite, no caso de laringite, que é algo que acomete muitos profissionais da voz e que o fazem perder, às vezes, a agenda, não conseguir cumprir as agendas e etc. E eu sempre trabalhei muito com o condicionamento vocal, a medicina do esporte, no sentido de condicionar esse cantor, pensar nesse cantor como uma pessoa de alta performance que eu precisava condicioná-lo para fazer o trabalho dele. E o que eu percebia? Que embora eles tivessem condicionamento, aqueles que eu conseguia fazer um trabalho árduo em cima deles e tal, existia também, a prega vocal, ela tem uma parte que é músculo e a outra parte que é mucosa. E o edema nessa mucosa, a inflamação, a laringite, ela acontecia depois de um tempo que a pessoa estava cantando. E isso, às vezes, a impedia de cantar no dia seguinte, essa recuperação. Né, é bem verdade que quanto mais condicionada está a pessoa, menor o risco dela se lesar. Mas ainda que ela esteja bem condicionada, um trio elétrico de 6 horas, ela não vai acabar da mesma maneira que ela começou. Né? Às vezes um show muito grande e assim por diante. Então, eu comecei a pensar no que eu poderia fazer para esses cantores para ajudar nessa recuperação. A gente precisava otimizar essa recuperação. Foi aí que eu lancei mão da termoterapia. A termoterapia, eu tenho a hipertermoterapia, que é a utilização do calor,
e a crioterapia, que é a utilização do frio, né? Foi quando eu escrevi sobre esse assunto no meu livro, eu fiz um levantamento bibliográfico extenso, e aí eu comecei a utilizar a hipertermoterapia. Então, o que nós fazíamos na nossa pesquisa? Nós fazíamos avaliação otorrinolaringológica, avaliação perceptiva da voz. A gente colocava esses pacientes com laringite na frente do vapor por 40 minutos. Na verdade, desculpa, por 30 minutos, porque era como a literatura previa, né? E a literatura da medicina do esporte, e nós avaliávamos a voz desses pacientes. E assim, era impressionante como a gente tinha um resultado muito positivo em todos os casos. Então, a gente tinha diminuição de edema, melhoria de movimento mucoondulatório, melhoria de cooptação de prega vocal e etc. Então, isso foi um jeito que a gente começou a utilizar a termoterapia. E eu fui publicando isso no livro, né? Eu falei da termoterapia, porque é um recurso barato, fácil de usar e que a gente pode lançar mão dele. As contraindicações são muito pequenas. O calor é algo que dá um relaxamento, né? Então, isso é algo até positivo quando a gente trabalha em voz. Agora, a gente precisa saber a hora certa de usar o calor, né? A gente nunca deve usar o calor, por exemplo, logo antes do show ou logo depois do show. Que essa que é a grande chave da crioterapia e da termoterapia. É o momento certo de usar o calor. Então, nesse livro, eu fiz um levantamento grande sobre a crioterapia, a termoterapia, e eu fiz essa pesquisa de termoterapia. E no meu mestrado, eu queria pesquisar a crioterapia, né? Então, como não existia nada, Jeová, assim, não existia nada de nada nessa área. Então, eu falei, vamos começar primeiro vendo como que isso funciona, por exemplo, como é que é a queda da temperatura. Então, a gente fez uma pesquisa com cachorros, onde a gente viu que a queda da temperatura da prega vocal dos cachorros era muito parecida com o que se descrevia na literatura, né? Era muito parecida. Então, a minha tese de mestrado, eu fui ver o que mudança acústica, porque eu precisava ter uma forma de medir isso. Porque quando eu coloco gelo, as pessoas falam, por exemplo, do gelo, que o gelo é muito bom para a voz. Mas é muito bom como? Ah, minha voz fica mais brilhante. Mas o que significa isso? Né? Na pesquisa lá da hipertermoterapia, eu conseguia ver mudança do movimento mucoondulatório de vários parâmetros. Mas no gelo, o que é bom? O que é essa mudança de qualidade vocal? O que a pessoa está chamando de maior brilho na voz e tudo? Então, na minha tese de mestrado, eu fiz uma pesquisa tentando ver que modificações acústicas e perceptivas eu tinha na voz depois que eu utilizava o gelo por 20 minutos, que era como se descrevia na literatura. Em todos os casos, a gente teve uma mudança importante, a gente tem um incremento de energia nas regiões mais agudas do espectro, e a gente conseguiu perceber isso, o que comprovou para mim, de uma certa forma, que o gelo ele chega, porque a minha grande preocupação é assim, o gelo chega lá na prega vocal a ponto de diminuir a temperatura, né? Assim como é previsto, como eu preciso que se diminua, né? E numa última pesquisa que a gente já aumentou a casuística dela agora, a gente vai publicar num artigo científico e tudo, foi a gente fazer essa pesquisa da crioterapia com cantores mesmo. Cantores utilizando a crioterapia antes e após o show, né? Então a gente pegava um final de semana. Nós não utilizávamos a crioterapia nesse final de semana, fazíamos apenas a avaliação perceptiva acústica e da laringologia desses pacientes antes e após o final de semana. E no outro final de semana fazíamos a mesma coisa, só com a utilização da crioterapia. Na tentativa de mostrar realmente qual o efeito da crioterapia, já que a crioterapia ela previne edema, que é o que a gente mais imagina, né? E a gente queria tentar verificar isso nessa pesquisa. Então, o que eu acredito é assim, são inícios de pesquisas, né? Nós estamos aumentando as casuísticas, estamos publicando agora. Acredito que a gente precisa colocar mais as pesquisas em campo,
aí. Mas a crioterapia é um recurso maravilhoso, tanto para a prevenção do edema, no caso da crioterapia, né? E a termoterapia, a hipertermoterapia no sentido de tratar o edema. E a grande questão é o momento de se utilizar a crioterapia e a termoterapia, né? A hora certa, o momento da inflamação que nós vamos utilizar. Eu estou lançando um curso agora, né? Eu até coloquei no meu site, janainapimenta.com/eu quero, onde faz a pré-inscrição. Nós vamos lançar esse curso essa semana, mais no final dessa semana. As pessoas que estão pré-inscritas, elas vão ter desconto, tem um programa de desconto para essas pessoas, onde eu vou falando cada parte de cada pesquisa, explicando o meu raciocínio, a minha prática. Eu fui colocando assim, como que eu uso na prática, que exercícios que eu associo, o que eu acredito que dá certo, o que funciona, com muito cuidado, né? Mas é um caminho, é um momento para a gente começar e inspirar algumas pessoas que querem fazer pesquisa nessa área, que tem essa possibilidade, então que a gente faça cada vez mais. Mas é fato, a termoterapia, tanto a crio como a hiper, é um recurso muito positivo. E tem tantos outros, né? Tantos outros recursos que temos por aí, a eletro, a laser terapia, tem tantos outros recursos, ultrassom, que a gente pode utilizar, e nós realmente precisamos cada vez de mais dados para utilizar na nossa área, coisas que em outras áreas já estão sendo utilizadas há tanto tempo, né? Perfeito, Jana. Patrícia faz um comentário que eu concordo plenamente. Eu acho você altamente criativa, eu acho que você tem um time fantástico para a voz. E aí ela faz um comentário que é: Jana, por que você não escreve um artigo científico que dê visibilidade e validade para dar maior respaldo a essas condutas? Você gastaria uma energia de forma a aproximar ainda mais a ciência da clínica. Eu acho que você precisa fazer isso. Eu estou fazendo já, gente! Eu estou fazendo isso já. Estou pegando todos os casos e estou já fazendo esse artigo. Eu acho também. Mas, assim, eu acho que é bom a gente falar aqui até da nossa dificuldade, né, Jeová? Assim, quem está na clínica, trabalha muito e precisa pagar o condomínio, e precisa viajar, e precisa não sei o quê. Como é difícil, né? Por que eu trato o meu livro com muito carinho mesmo? Trato mesmo. Porque eu sei que eu tive que escrever ele de madrugada, né? Eu sei que eu deixava o meu filho dormir, ia lá, escrevia, eu podia estar simplesmente fazendo. Então, assim, isso não é fácil, mas vamos lá, nós vamos fazer, né? Vamos, conte eu com não a sou gente. Vítima, eu sou protagonista. A Mara me ensinou, agora ferrou. Exatamente. E pode contar com a gente para o que você precisar. Tá? Né? Nós Porque estamos fazendo e eu acho que a gente tem mesmo que fazer isso. Farei isso, Patrícia. Vou mandar para você quando ficar pronto, diretamente para você. Faça isso. A fonoaudiologia vai ficar muito feliz. Jana, fala um pouquinho sobre inalação e vaporterapia. Na verdade, Jeová, vaporterapia, né, esses nomes, a termoterapia, você tem a hipertermoterapia, que é o uso do quente. Agora, o meio que você vai gerar o calor para o corpo são vários. Eu posso colocar bolsa de água quente, eu posso colocar um vapor, eu posso colocar parafina, eu posso colocar luz, né, para poder gerar calor naquela região. Então, o meio não é o nome da técnica. A vaporterapia é só o vapor. Por que eu gosto de usar o vapor? Porque a nossa prega vocal precisa de hidratação. E quando a gente usa o vapor, é até uma hora no livro que eu falo da termoterapia e da sinusite, né, que eu utilizo para algumas coisas e tal. Então, na hora que a gente faz a vaporização, você está hidratando todo o seu trato vocal, tá ajudando na drenagem, né? Então, ele é positivo para nós. Por isso que eu uso o vapor. Mas isso é só um meio de se utilizar a termoterapia. Perfeito, linda. Veja, a gente sabe que voz é uma atividade de alto gasto energético, né? Então, o cantor ele precisa estar bem nutrido, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre se você utiliza durante o show as bebidas hidroeletrolítricas e o carboidrato de rápida absorção e que você dissesse o que seria um camarim ideal
para um Tá. cantor, embora a gente saiba que ele precisa do nutricionista para isso, que a gente não faz isso. Mas o Ele ideal precisa de um nutricionista e nós precisamos estar perto do nutricionista, porque a gente dá uma realidade que o nutricionista às vezes não tem. Eu tento levar todos os meus pacientes para o nutricionista, porque eu gosto de utilizar o carboidrato, sim, antes do show. Faz muita diferença, especialmente quando a gente tem um tempo muito grande de show, a gente precisa se utilizar, e às vezes não só uma vez, em 6 horas de show, eu preciso fazer inserções ali desse carboidrato mesmo. E em alguns casos, a gente utiliza alguns aminoácidos depois do show e etc. Então, quando eu tenho respaldo de um nutricionista, é muito mais interessante porque ele pode calcular para aquele paciente a quantidade desses carboidratos, o tipo de carboidrato, o que ele pode inserir isso na alimentação desse paciente. Porque o importante não é o que ele come só no dia, mas o que ele come antes também. Em dias antes, ele vai criar uma reserva que vai ser fundamental para ele para aquele momento. Né? Então, o nutricionista ele é muito importante. Só que, como sempre, quando a gente trabalha com cantor, nem sempre a gente trabalha com o ideal. E aí, às vezes, a gente precisa... Mas eu posso falar, sempre que eu não trabalho com o ideal, eu acredito que um dia eu vou ter o ideal. Então, a gente tem que ir educando as pessoas. Né? Educando e mostrando a importância de... Olha só, repara aqui, eu estou te dando um carboidrato aqui. Reparou como é que sua performance foi melhor? Tá vendo como é que é importante um nutricionista? E num segundo momento, ele já vai olhar o nutricionista de uma outra forma. Então, até as indicações que a gente vai fazer, a gente tem que plantar para ter essa indicação e conseguir esse caminho. Né? Então, eu utilizo sim, eu utilizo carboidrato antes do show. O que tem que ter no camarim? Tem que ter... Eu gosto que tenha passas, porque eu acho que é um carboidrato gostosinho, dá um conforto no coração. E ele tem um volume pequeno, tá? Tem alto índice glicêmico, tem volume pequeno, que se a pessoa come uma banana, às vezes ela começa a rotar na hora do show. Então, às vezes, a banana passa, ela tem muito mais efeito, porque tem um volume menor. Então, eu utilizo o carboidrato, utilizo... proteínas leves na hora do show, então eu tento criar alguns recursos, porque a pessoa está viajando e chega ali, ela não tem o que comer, ela está com fome. Então, às vezes, a gente coloca lá um frango assado na hora antes do show, porque às vezes a pessoa chega de uma viagem com fome. E aí? Né? Não dá para tomar, às vezes, só aquele carboidrato. Né? Então, e a gente tem que ter o cuidado com as quantidades e o tempo até a hora do show. Perfeito. Jana, e quando o cantor... Veja como a vida é, como o tempo voa. Tá? A gente está quase chegando ao final. Temos 7 minutos. Tá? Jana, e quando o cantor ele tem 2, 3, 4 shows, que é o suicídio, em um único dia, né? Então, qual a sua conduta? Eu faço exercícios para esses cantores entre os shows e eu crio alguns recursos de hidratação, de recuperação entre os shows. Porque a grande chave é a gente não deixar essa voz caindo. Porque se ela vai caindo, no final a pessoa está exausta. Então, eu tenho que recuperar essa voz ao longo do percurso e entre um show e outro. E a tendência quando a pessoa acaba um show é a voz ficar muito cansada. Então, ela tem que ter algumas coisas. E aí eu utilizo alguns recursos. Às vezes a termoterapia. Aí vai depender, Jeová. Se eu tenho um show muito perto um do outro, não dá para usar a termoterapia. Hipertermoterapia, por exemplo. Mas dá para usar um nebulizador. Se eu tenho um tempo muito maior, às vezes eu já consigo utilizar a termoterapia. Então, depende do tempo que eu tenho entre um show e outro. Mas eu tento criar recursos ali para recuperar a voz desse cantor, sim. Perfeito. Tem uma pessoa que já está repetindo essa pergunta 2 vezes, então vamos contemplar. Poderia falar sobre o INIA? Como você orienta o técnico de áudio para mixar o fone? Um retorno ruim pode detonar a voz de um cantor, ainda que bem treinado. É fundamental isso, gente. Tem uma história que eu sempre conto, né, que com o Vitor e Léo que eu passei, que a audição do técnico, ela ia exatamente no limiar de desconforto do Léo. E aí eu trabalho muito com a Kátia Freire, que é uma pessoa que eu vou até mandar um beijo para ela, que é uma profissional muito competente. O que a gente faz? A gente cruza as audiometrias, a gente cruza a audiometria do técnico com a audiometria do cantor, para que a gente possa orientar o técnico como mixar
esse som melhor, né? Porque às vezes, aí essa situação foi engraçada, estou preocupada com o tempo, mas essa situação foi muito engraçada que na hora que a gente fez isso, o show, o técnico falava assim, meu Deus, hoje eu vou ser mandado embora. Eu tava do lado dele, ele falava, hoje eu vou ser mandada embora, eu tô fazendo o pior som da minha vida para essa pessoa. Aí, na hora que acabou o show, o Léo e o Vitor saíram do palco. Aí sim vocês me trataram bem, hein? Aí sim vocês me trataram bem, falaram com o técnico. Então é muito... É uma coisa que a gente precisa ter essa condição, assim, da gente ver qual que é a perda, se o cara tem perda, como é que é a audiometria dele, como é que é do técnico, e tentar achar o melhor lugar ali, porque isso faz toda a diferença. Não se escutar é receita para acabar com a voz. Perfeito, Janaína. A gente está caminhando para o final, mas deixa eu ver aqui, tem alguma coisa. É possível gotejamento nessas instalações entre os shows? Acho que ele quer falar, acho que ele está perguntando se é possível haver gotejamento nessas instalações entre os shows. Eu acho que ele está falando sobre essa questão, por exemplo, da inalação muito próxima do show e dele ficar secretivo. Eu acho que é alguma coisa nesse sentido. Uhum. Na minha prática clínica, eu não percebo isso. Pelo contrário, eu percebo que o benefício que isso faz é maior do que esse malefício. Então, eu penso até a pessoa, às vezes, ela assou o nariz logo antes de entrar e tal, mas ela já entra com tudo mais hidratado. Eu não percebo isso na minha prática, assim. Eu acho que o benefício é maior. Uhum. Minha querida, eu quero mais uma vez agradecer a você, agradecer pela essa alegria, né? Pela disponibilidade, pela entrega, por esse sorriso largo que você expressa quando se comunica. Estou muito feliz desse bate-papo. A gente vai cobrar de você esse artigo. Você deve isso para a gente na fonoaudiologia. Tá bem. Tá? Então, a gente vai ficar todo mundo ansioso esperando o seu artigo, porque é aquilo que eu já disse. Você é altamente criativa, você é muito assertiva, você desenvolve recursos que nos chamam a atenção. Né? A gente sabe que a hipertermoterapia não é uma coisa de ontem, né? Que já vem de muitos anos em outras áreas, mas você acabou trazendo para a fonoaudiologia e dando muita visibilidade a isso. Né? E a gente não pode jamais deixar de dar crédito a isso. Tá bom? Então, muito obrigado. Obrigado do fundo do meu coração. Eu estou muito feliz em estar fazendo essa live com você. Eu também. Muito obrigado o convite, viu? E espero que isso aconteça mais. Ok. Né? Beijo grande. Pessoal, beijo, a live vai ficar salva. Tá? Depois vai lá em janaina.com/euquero, né? E vamos entender mais sobre a hipertermoterapia. Tá bom? Obrigado a todos que estão nessa live. Tá? Amanhã a gente tem Thaís Vaiano e Flávio Badaró que estão na sala. Um beijo a todos vocês. Espero que vocês tenham adorado a live. Eu adorei fazer essa live. Eu estou adorando, Janaína, nas lives. É uma forma de me segurar em casa. Acho que você podia ser liveiro agora, porque você está mandando bem demais nessa liveidade aí. Menina, é a única forma que eu tenho de me segurar em casa, porque senão eu vou bater perna. E eu tô com medo. Tá bom, pessoal? Beijo. Tá bom, beijo. Janaína, beijo, gratidão. Até a próxima. Com Deus. Tchau. Tchau.